João, não me pega, eu fui o primeiro a chegar. Pois é, perdi, né? Devia ter pedido para ti já abrir a reunião, né, Marquito? E o João foi terceiro. Não, mas o que importa, Marcos, é quem manda os projetos com antecedência. Tu fosse depois do Fabiano. Verdade. Não, Paulinho, o João está em casa, pode esperar. Senhores, nós já estamos no ar. Bom dia, então, a todos e todas. Havendo quórum regimental, declaro aberta a nossa 9ª reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da ALESC. Inicialmente, eu coloco em discussão a ata da 8ª reunião ordinária. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a ata. Seguindo a pauta, a palavra, em primeiro lugar, com o deputado Fabiano da Luz. Bom dia, deputada Paulinha. Bom dia a todos os colegas deputados, a quem nos acompanha. Eu tenho 3 projetos, 2 para relatar e 1 para devolver vista. O primeiro é o projeto de lei 418.1, que institui e define diretrizes para a política pública de menstruação sem tabu, de conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes higiênicos e adota providências correlatas, de autoria da deputada Ada de Luca, e o parecer e voto, presidente e deputados, é pela aprovação do projeto de lei. Está em discussão o parecer do eminente relator? Não havendo quem queira discutir, em apreciação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Também tenho aqui o projeto de lei 300/2020, que estabelece procedimentos administrativos suplementares para as contratações públicas diretas nas hipóteses aludidas pelos artigos 24 e 25 da Lei Federal 8666 de 93, no âmbito do Estado de Santa Catarina, e adota outras providências de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, da CPI. Também o projeto já passou pelas demais comissões e o nosso parecer é pela aprovação do projeto de lei 0300. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em apreciação o relatório do eminente relator, os que aprovam permaneçam como estão, a matéria resta então aprovada. E eu tenho aqui o voto vista ao parecer projeto de lei 329.1/2020, que acrescenta o artigo 26A, lei 16.861 de 2015, que disciplina a admissão de pessoal por prazo determinado no âmbito do Magistério Público Estadual para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público sobre o regime administrativo especial nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição da República, de autoria do Governo do Estado, de relatoria da deputada Paulinha. No voto vista, a proposta em análise decorre da necessidade de prorrogar, pelo período de 1 ano, ou seja, até dezembro de 2021, a validade dos processos seletivos para a contratação de professores admitidos em caráter temporário, os ACTs, atualmente vigentes, deflagrados pelos seguintes editais: 1997, 1998, 1999, 2836, 2412 e 2413 de 2019 da Secretaria de Estado da Educação e tem previsão de validade até o mês de dezembro de 2020. A proposição se justifica pela adoção de cautela sanitária nesse momento para evitar aglomerações com a realização de um novo processo seletivo, como nesse caso, ou concursos como forma de prevenção à propagação da Covid-19. Reiterando os argumentos trazidos pela deputada Luciane Carminati, as propostas de emendas foram encaminhadas pela diretoria estadual do SINT. Diante do exposto, divirjo do voto da relatora nesta comissão e apresento o voto vista pela aprovação do projeto de lei 329.1, com as emendas aprovadas de folhas na Comissão de Finanças e Tributação, dando sequência à sua regular tramitação. Senhora presidente. Obrigada, deputado Fabiano. Eu quero, como relatório de minha autoria, eu quero fazer uma manifestação aqui a vossas excelências. Eu não preciso aqui dizer do respeito inenarrável que eu tenho pela deputada Luciane e pela causa da educação que ela defende com tanto zelo e tanto critério. Mas do que nós estamos falando aqui? O governo do Estado nos mandou um projeto de lei dizendo que
pedindo que nós prorrogássemos, que nós permitíssemos que o processo, em caráter excepcional, né, o processo dos editais que foram feitos para admissão de pessoal, os processos seletivos fossem prorrogados, os processos seletivos. A emenda da deputada Luciane diz, não, nós vamos prorrogar os processos seletivos e, além disso, a vigência dos contratos. Por que que eu me manifestei contrária à questão da vigência dos contratos? Porque esta é uma decisão que compete ao chefe do Poder Executivo e não ao Parlamento. Nós não podemos obrigar ao Estado a prorrogar contratos que estão vencendo, cujo trabalho não é mais necessário. Todos os anos, os contratos são rescindidos ao final do exercício. Aí eles vão ficar dezembro, janeiro, fevereiro, recebendo sem trabalhar porque não tem atividade escolar, porque a gente quer premiar esses homens e mulheres de luta de valor, porque tiveram dando aula na pandemia. Nós estamos fazendo isso, nessa medida, suprimindo o direito de muitos outros profissionais que aguardam seu chamamento no processo seletivo, gente, e cometendo uma irregularidade, ao meu ver. O governo do Estado, ele não está proibido de prorrogar contratos. Ele pode prorrogar contratos, mas essa faculdade é a dele. E quem fala aqui, a voz que grita em mim nesse momento, é de uma mulher que já viveu uma situação semelhante como prefeita. Imagine se a gente obrigasse agora os prefeitos a manterem vigentes contratos de serviços que não serão prestados para o Estado. Eu não tenho coragem de aprovar isso, por mais que eu tenha respeito e carinho por todos os profissionais que seguiram trabalhando esse ano. Se tiver 10, 20, 100 professores que o trabalho deles se faz necessário para o Estado, maravilha, o Estado continua podendo prorrogar, mas ele não pode ser obrigado a isso, a manter os contratos unos de todos. Isso a gente não pode fazer, porque a gente também passa por cima pelo direito dos outros professores que estão aguardando para ser chamados num processo legítimo e válido. No meu ver, o Estado vai ter, sem a aprovação da emenda da deputada Luciane, tanto a possibilidade de manter os contratos que são necessários, quanto continuar chamando os demais que estão aguardando pelo seu direito no processo seletivo. Feitas as considerações, eu coloco a palavra em aberto, evidentemente, se mais alguém gostaria de discutir. Não havendo, então, quem queira discutir, como o nosso voto tem prevalência, eu primeiro coloco em votação o voto originário que eu apresentei. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Com o voto divergente do deputado... Deputada Paulinha. Pois não, deputado Marcos. Deputada Paulinha, eu, na Comissão de Finanças, eu tomei uma posição que foi de votar com o relatório da deputada Luciane Caminati. Vou pedir desculpa a Vossa Excelência, mas eu vou acompanhar o voto do deputado Fabiano da Luz. Obrigada, deputado Marcos Vieira. Então, seguindo o deputado Nazareno. Deputado Fabiano. Nós temos, então, 3-3, né? Porque o voto do meu relatório, o meu voto está dado, o voto do Valdir Cobalcini e do Volney Weber. E contrários, 3 votos também. E o meu nesse Paulinho? Caso... o João está aí, desculpa, João. Tu votas como, João? Eu voto com a relatora. Obrigada. Encerrada a votação, então, e resta o nosso relatório aprovado. Obrigada, João. Palavra segue agora com o deputado Marcos Vieira. Só queria, pela ordem, senhora presidente, deputado Volney. Pois não, deputado Volney. Só solicito que os relatórios, os projetos que eu tenho a apresentar, se puder oportunizar, me deixar para a finalização, eu agradeço muito, até porque estou trabalhando ainda na finalização de um dos projetos no relatório. Tá ótimo, querido. Obrigado. Deputado Marcos, a palavra é sua. Senhora presidente e senhores deputados, eu passo ao relatório e voto ao projeto de lei complementar, o de número 0037.9/2017. A origem desse projeto de lei é do Tribunal de Contas do Estado e altera a lei complementar 202, de 15 de dezembro de 2000,
para instituir o termo de ajustamento de gestão, o TAG, no âmbito interno daquele Tribunal de Contas. Esse projeto de lei tramitou por muito tempo na Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, foi arquivado, mas o senhor presidente, na atual legislatura, pediu desarquivamento, foi aprovado também na Comissão de Finanças e Tributação, e era para ter sido feito um acordo, tendo em vista a tramitação nesta casa do PLC, o 0021, que trata do prazo de prescrição junto ao Tribunal de Contas. Tem a lei complementar de número 588, de minha autoria, que o tribunal foi aprovado por esta casa e o tribunal entendeu que devesse entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, o que foi feito, e nessa semana passada o Supremo Tribunal Federal decretou a constitucionalidade desta lei, a 588, por 9 votos a 2. Então, portanto, a lei de minha autoria, que trata da prescrição junto ao Tribunal de Contas, é completamente constitucional, né? Os prefeitos precisam ter prazo para ter julgado seus processos. Os presidentes das câmaras municipais, enfim, secretários de Estado, qualquer outra pessoa que, porventura, é ordenador de despesa, tem que ter prazo, como nas outras instâncias do Judiciário. Mas, paralelo a isso, o Tribunal de Contas mandou para esta casa o termo de ajustamento de gestão, exatamente para fazer a prevenção junto aos municípios, junto aos demais órgãos. Como o tribunal, eu disse que o tribunal julgou procedente a lei, então o presidente da Casa, deputado Júlio Garcia, fez acordo com o presidente da ADICEL, então estão retirando a tramitação do 021 para voltarmos a discutir isso ano que vem e pedimos ao presidente da Casa que liberasse o 037.9/2017, que é esse projeto de lei que trata do termo de ajustamento de gestão junto aos municípios, às câmaras municipais e qualquer outro órgão. Então, e o meu voto no âmbito interno da Comissão de Trabalho é pela aprovação da matéria, da mesma forma como for aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Finanças, sem qualquer apreciação de emenda. Então, esse é o meu voto, senhora presidente. Em discussão, o relatório do eminente relator. Não havendo quem queira discutir, em apreciação, os que aprovam permaneçam como estão, segue aprovado. Deputado Sopelsa não está conosco, né? Está sendo substituído pelo deputado Cobalcini, é isso? Isso, deputada. Então, a relatoria segue com Vossa Excelência. Bem, senhora presidente, deputada Palminha, senhores deputados, eu represento, então, o deputado Sopelsa, e ele tem um relatório e voto prontos, e eu farei a leitura, parecer ao projeto de lei 421.7/2019, de autoria deputado Sargento Lima, relatado pelo deputado Sopelsa, dispõe sobre a implantação do sistema eletrônico de tramitação de processos judiciais a ser observado no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina e da outras providências. A matéria foi lida no expediente do dia 12 de novembro de 2019, sendo remetida à Comissão de Constituição e Justiça, momento em que o deputado relator emitiu voto às folhas 8 a 11 pela aprovação da iniciativa, o que restou acompanhado pela unanimidade dos pares, folhas 12. Seguindo para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, as folhas 15 a 17, na condição de relator, emitir voto pela aprovação do projeto de lei, seguindo pela unanimidade dos demais colegas, consoante folha 18. Cumprindo o percurso regimental, a matéria foi para a Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, e lá, igualmente, a iniciativa restou por unanimidade aprovada, conforme folhas 23, e que a matéria foi pautada para a ordem do dia, na sessão ordinária do dia 9/6/2020, onde acabou recebendo emenda em plenário, sobre os 26 e 27, regressando para análise nas comissões desta casa. Ato seguinte, eu preciso fazer esse relatório para que todos entendam, né, como foi a tramitação do projeto. Ato seguinte, a Comissão de Justiça, tendo em vista a emenda apresentada, foi aprovado voto, as folhas
28 a 30, pela diligência ao Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina para manifestação sobre a matéria. Que a Comissão de Justiça, as folhas 35 e 36, a matéria restou aprovada por maioria, com a emenda substitutiva global apresentada em plenário. As folhas 39 e 40, a Corte de Justiça reitera que a emenda apresentada, ao estabelecer a adoção do sistema informatizado, está em consonância com as medidas implementadas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Declara não se opor à iniciativa legislativa. Em apertada síntese, este é o relatório. O voto cabe à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, exame da matéria quanto aos aspectos temáticos ou áreas de atividades afins, de acordo com o que dispõe o artigo 80 e o 144, inciso 3º, ambos do regimento interno desta Casa. As questões sobre o ponto de vista da constitucionalidade, legalidade, bem como a legitimidade da deflagração da iniciativa em tela, no âmbito da Comissão de Justiça, já restaram superadas. No mais, noto que a emenda apresentada, as folhas 26, em plenário, na ocasião, se coaduna com a atual posição do Tribunal de Justiça de Santa Catarina sobre a questão, ou seja, pelo investimento e aprimoramento das ferramentas tecnológicas e a manutenção do processo de migração dos processos judiciais para um sistema de qualidade e gratuito, sem pesar o erário público. Assim, revela o Tribunal de Justiça, que adotará os esforços necessários para concluir a implementação do sistema, convergindo para a nova realidade tecnológica mundial adotada, desde que deliberada por estrutura interna do TJSC em caso, órgão especial da Corte da Justiça Estadual, garantindo a autonomia administrativa constitucionalmente assegurada ao Poder Judiciário de Santa Catarina. Diante do exposto, da análise cabível no âmbito desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, voto pela aprovação da matéria com a emenda substitutiva global de folhas 26. Em discussão, relatório apresentado pelo deputado Valdir Cobalcini. Não havendo quem queira discutir, em apreciação, os que aprovam permaneçam como estão. Resta aprovada a matéria e eu entrego a palavra ao deputado Nazareno. Bom dia, não, boa tarde, vocês estão com fome já, né? Não comeram ontem, mas vamos para frente. Eu tenho 2 projetos para relatar. Parecer do projeto de lei 357.5 de 2019. Cuide-se do projeto de lei de iniciativa da deputada Paulinha, que visa autorizar o Poder Executivo Estadual a firmar parcerias com os consórcios públicos de municípios com vista à execução de atividades inerentes ao poder público. A matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças e Tributação, onde foi aprovada nos termos da emenda substitutiva global, folhas 47 e 48. Em síntese, a proposição autorizativa estabelece a possibilidade de o Poder Executivo Estadual firmar termos de gestão associada de serviços públicos através do acordo de cooperação e contrato de programa, conforme previsto na Constituição Federal e Constituição do Estado. A autora, ao justificar a sua proposição, destaca a dificuldade enfrentada pelos consórcios municipais para celebrar parcerias com o governo do Estado em razão da inexistência de regulamentação legislativa acerca da matéria. Diante desse cenário, a deputada proponente apresenta o projeto, ao qual visa suprir a lacuna legislativa, permitindo, assim, a celebração de parcerias nos moldes da Lei Federal 11.107/2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação e consórcio público. Assim, com a presente proposição, o Estado de Santa Catarina poderá firmar convênio de cooperação com os consórcios públicos municipais,
permitindo, inclusive, a descentralização e execução de políticas públicas de maneira mais eficaz, o que vem ao encontro do princípio da eficiência estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal de 88, merecendo a sua aprovação. Nesse sentido, voto pela aprovação do projeto de lei número 357.5 de 2017, na redação da proposta de emenda substitutiva global, de folhas 47 e 48. Esse é o parecer. Em discussão, relatório. Não havendo quem queira discutir, segue em apreciação. Os que aprovam permaneçam como estão. Muito obrigada, deputado Nazareno. Meu beijo para Vossa Excelência. Mais um projeto. Mais um. Pois não, a palavra segue com Vossa Excelência. Parecer ao projeto de resolução 08.9/2020. Trata-se de projeto de resolução de iniciativa do deputado Kennedy Nunes, que pretende instituir a assinatura digital na tramitação dos processos eletrônicos legislativos no âmbito da Assembleia Legislativa. O projeto de análise tem a clara intenção de conferir maior efetividade e celeridade à tramitação dos processos eletrônicos legislativos, uma vez que possibilita ao Parlamento dispor de instrumentos autorizados para subscreverem digitalmente as proposições e documentos. Assim, da análise do texto legislativo proposto, constato que a matéria é oportuna e não contraria os interesses públicos. Desse modo, voto pela aprovação do projeto de resolução 8.9/2020. Esse é o parecer. Em discussão, o relatório. Não havendo quem queira discutir, em apreciação. Os que aprovam permaneçam como estão. Matéria aprovada. Concluiu. Senhor... Concluiu, né, Nazareno? Concluiu. Gente, o deputado Volney já está pronto, porque depois dele eu só tenho 2 matérias extra-pauta. Posso iniciar, senhora presidente? Fica à vontade, então, querido. A palavra é tua. Então, primeiramente, bom dia, mas contrariando um pouco o deputado Nazareno, né? Não posso concordar em boa tarde, não almocei ainda. E, então, dando início aos trabalhos, cumprimento a todos, de forma especial a nossa presidente dessa comissão, a deputada Paulinha. E vamos logo, então, ao trabalho. Aqui temos o projeto de número 170.7/2020. Esse projeto, ele altera a lei de número 16.771 de 2015, que essa lei já estabelece a gratuidade na travessia dos ferryboats e balsas para as ambulâncias do SAMU, dos bombeiros e outros veículos das unidades de saúde pública destinados ao transporte de pacientes. E esse projeto agora ele vem a estender o benefício aos veículos de passeios, sendo eles próprios ou de terceiros, utilizados no deslocamento de pacientes sob tratamento dialítico e ou quimioterápico. Então, esse projeto ele é de autoria da nossa nobre e presidente dessa comissão, deputada Paulinha. Então, o relatório desse projeto, ele segue no sentido, então, de simplesmente estender esse benefício que já é oportunizado ao SAMU, aos bombeiros, ferryboats, nas travessias, aliás, veículos de saúde, bombeiros, SAMU, nas travessias dos ferryboats e balsas. Então, a matéria, ela possui origem parlamentar apresentada, como já falei, deputada Paulinha, e obteve pareceres favoráveis na Comissão de Constituição e Justiça, bem como na Comissão de Finanças e Tributação. Então, vamos ao voto. Esse é o relatório, vamos ao voto. Na matéria de análise, é notório o interesse público atinente à causa, isto porque a lei de número 16.771 de 2015, atualmente, ela, como já falei, já prevê a isenção de tal cobrança a veículos que são considerados ambulâncias com o objetivo de facilitar o acesso à saúde pública de pessoas que dependem da saúde pública. Com a medida adotada, os carros de pacientes especificados pelo projeto passarão a ser encampados na isenção, o que tornará
facilitado por parte do Estado o acesso do cidadão aos serviços públicos de saúde, cumprindo assim o mandamento do artigo 153 da Constituição catarinense. Então, esse projeto, ele nada mais é do que incluir veículos de passeio próprios de terceiros a pessoas que buscam o tratamento de saúde. Lógico que esses veículos, no contexto aqui do projeto, ele tem que buscar o credenciamento junto à Secretaria de Saúde do nosso Estado, né? Tendo, assim, a passagem também livre nos ferryboats e balsas, assim como já tem o SAMU, bombeiros e ambulâncias e assim por diante. Então, antes exposto, nos termos do artigo 144 do parágrafo 3º, inciso 3º, do regimento interno desse poder, voto no âmbito dessa Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público pela aprovação do projeto de lei de número 170.7/2020, vez que atendido o interesse público. Esse é o voto, senhora presidente e companheiros deputados. Obrigada, deputado Volney. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir em apreciação, os que aprovam permaneçam como estão. Resta aprovada a matéria e a palavra segue com Vossa Excelência. Muito bem. Seguindo o caminho, né, vamos ao relatório aqui do projeto de lei de número 0245.9/2020. Projeto esse de autoria do deputado Nilson Berlanda. E esse projeto trata e dispõe sobre a divulgação de lista de espera para vagas nas escolas da Rede Pública de Ensino de Santa Catarina, redigido nos seguintes termos definidos nos artigos 1º a 5º do projeto, com o objetivo de dar mais transparência à espera de vagas nas escolas públicas. Então, um projeto muito simples, porém, trazendo transparência, dando mais segurança aos usuários da escola, aos pais, sabendo de que aonde está o seu posicionamento na lista de espera, dando assim um grau de segurança maior, sabendo aonde se encontra nessa lista, né? Então, muitas vezes sabemos nós que o velho ditado, né, sempre tem um jeitinho, e aí muitos ficam na espera por todo o tempo e alguém passa na frente. Então, esse projeto ele prevê essas situações. Então, esse é o relatório do voto, né, da análise dos autos, com enfoque nas disposições contidas nos artigos 80, aqui para inciso 6º e inciso 19º e artigo 144, inciso 3º, ambos do regimento interno, constato que a norma projetada atende ao interesse público na medida em que visa, abrir aspas, ampliar a transparência do processo de preenchimento das vagas nas escolas, garantindo aos pais e responsáveis o acesso à informação sobre as listas de espera de inscritos, fechar aspas e ponto. Isso posto com fundamento nos artigos 144, inciso 3º, 146, inciso 1º e 149, no seu parágrafo único, todos do regimento interno. Então, eu voto aqui pela aprovação do projeto de lei de número 245.9/2020. Esse é o relatório e esse é o voto, senhora presidente e companheiros deputados. Obrigada, deputado Volney. Em discussão, o relatório apresentado. Não havendo quem queira discutir, em apreciação, os que aprovam permaneçam como estão. A matéria está aprovada. Vossa Excelência traz mais algum projeto hoje? Está desligado seu microfone, deputado Volney. Puxa, não, sacanagem nada, tá tudo certo. Já ativamos o som, Igor. Falei a sacanagem antes que o som ainda estava desligado, né? Acho que foi isso, né? Mas vamos lá. Aqui não existe isso, né? Puxa vida. Vamos lá, esse projeto, senhor presidente e companheiros deputados, ele é um pouco mais complexo. É extra pauta, deputada? Não. Ele ainda é o 132, não é isso, deputado Volney?
Exatamente. Esse é um projeto que está na pauta. Este projeto, esse relatório, ele vem de encontro e voto dos projetos de lei de números 132.1/2019 e o 293.6/2020. Então, eles estão apensados, esses projetos aqui. Da nova redação ao artigo 12 da lei de número 17.201 de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre a concessão de pensões no âmbito do Estado de Santa Catarina, a fim de majorar a idade dos beneficiários, no PL aqui 0132.1/2019, de autoria da deputada Paulinha. Ele altera o caput e o parágrafo 6º do artigo 11 da lei de número 17.201 de 2017, que, abre aspas, consolida as leis que dispõem sobre a concessão de pensões no âmbito do Estado de Santa Catarina, fechar aspas aqui do PL 293.6/2020, esse de autoria do deputado Neudi Sareta. Vamos ao relatório. A autora ao projeto de lei de número 132.1/2019, que altera a alteração da lei 17.2001, aliás, 17.201, conforme almejada pela normativa, tem o condão, 1, de majorar a idade dos beneficiários contemplados pela concessão do benefício assistencial de caráter financeiro dos atuais 12 anos para 14 anos. E 2, utilizar a base de dados do Cadastro Único para programas do Governo Federal do Decreto de número 635, de 26 de junho de 2007, para fins de comprovação da vulnerabilidade social dos indivíduos eventualmente contemplados com o benefício assistencial de caráter financeiro. A matéria ela foi aprovada na CCJ e na Comissão de Finanças, aprovada com a apresentação de emenda revogando o parágrafo 6º do artigo 11 da referida lei. Neste ínterim, a CCJ deliberou pelo apensamento do projeto de lei de número 0293.6 de 2020, a proposta legislativa em análise, o projeto de lei número 0132.1/2019, pela afinidade temática intrínseca entre ambas as matérias, fato que se pode verificar as páginas 3 a 6 dos autos eletrônicos do PL de número 0293.6/2020. O apensamento regimental das proposições, todavia, demonstrou a presença de dispositivos conflitantes entre as ambas. E para a melhor compreensão desse conflito, é necessário esclarecer que a emenda aditiva ao PL número 132.1/2019, aprovada pela Comissão de Finanças e Tributação, pretende revogar o parágrafo 6º do artigo 11 da Lei de número 17.201 de 2017 e, em sentido diverso, o projeto de lei número 293.6/2020 apensado, ele tenciona exatamente alterar o caput e o próprio parágrafo 6º do artigo 11 da lei referenciada, com o fim de 1. Fixar em 50% do valor do salário mínimo regional catarinense o benefício assistencial de caráter financeiro, devido mensalmente a cada nascido com vida de gestação múltipla com 3 ou mais nascituros, a ser reajustado conforme o reajuste do salário mínimo regional, e estabelecer ainda, item 2,
que o benefício em questão será devido aos que comprovarem renda de até 75% do valor do salário mínimo regional catarinense por membro das famílias. Assim, resta claro que, com a revogação do parágrafo 6º do artigo 11 da Lei número 17.201 de 2017, promovida pelo projeto de lei de número 132.1/2019, a nítida perda de objeto do PL de número 293.6/2020, o que configura a sua prejudicialidade. Nós vamos aqui ao voto. Ao analisar as matérias e as respectivas documentações instrutórias, verifico que o tema legislado no projeto de lei de número 0132.1/2019 é afeto a esta comissão e a matéria não apresenta contrariedade ao interesse público, na medida em que, conforme ressalta sua autora, na pertinente justificação, almeja auxiliar as famílias catarinenses com casos de gestação múltipla, sobretudo aquelas economicamente mais vulneráveis, e a proverem sustento desses indivíduos até os 14 anos de idade. Portanto, 2 anos além do atual limite de 12 anos de idade previstos na legislação vigente. Até porque, aos 14 anos, dali para frente, essas pessoas elas já têm condições de ingressarem ao mercado de trabalho, mesmo que de forma provisória, através dos programas dos menores aprendizes, né? Então, dali para frente já tem a possibilidade de ter uma mínima renda e aí sim, ali se encerra esse benefício. Mas até então, com 12 não tem essa possibilidade. Esse é o objetivo da alteração ou da criação desta lei, de 12 para 14 anos de idade daqueles que são contemplados hoje, né, na lei atual. Entretanto, quanto ao projeto de lei de número 0293.6/2020 apensado, tendo em vista que a emenda aditiva ao PL 0132.1/2019, aprovada pela Comissão de Finanças, né, tendo em vista, aprovada pela Comissão de Finanças, revoga o parágrafo 6º do artigo 11 da Lei de número 17.201 de 2017, exatamente por conflitar com o novo parâmetro de renda a ser estabelecido, com base no CAD único. A meu sentir, não cabe considerar o proposto pelo PL de número 293.6/2020, ampliando o escopo do projeto de lei número 132.1 de 2019, para tratar da majoração do benefício assistencial de caráter financeiro apresentada por aquela proposição. Desta forma, entendo que, à luz do disposto no artigo 235, inciso 3º do Regimento Interno deste Poder, o PL número 293.6/2020 sujeita-se à prejudicialidade. Ante exposto no âmbito deste colegiado, eu não vislumbro na matéria contrariedade ao interesse da coletividade, admitindo o mérito inerente à norma almejada e com fundamento nos artigos 144, inciso 3º e 209, inciso 3º do RIALESC, conduz o voto 1 pela aprovação do projeto de lei número 132.1/2019 e, todavia, com base no artigo 235, inciso 3º, do mesmo diploma regimental, e 2, pela prejudicialidade do projeto de lei de número 0293.6/2020 apensado. Então, esse é o voto, senhora presidente e companheiros deputados. Em discussão, o voto apresentado. Não havendo quem queira discutir, em apreciação,
Aprovada a matéria. Obrigada, deputado Volney. Eu tenho duas matérias extra-pauta breves aqui. Uma de autoria do Governo do Estado, que autoriza a cessão de uso de imóveis nos municípios de Chapecó, Mafra, Joaçaba, Caçador Garuva e Bom Retiro. Extra-pauta. O parecer é favorável. Gostaria de saber se tem alguém que deseja discutir. Em não havendo, em apreciação, aprovada a matéria. Por último, o PL 222.7, de autoria do deputado Bruno Souza, que acrescenta dispositivo à Lei 13.136, permitindo a autodeclaração para isenção de imposto sobre transmissão causa mortes e doação de quaisquer bens de direitos. Visa, na verdade, conceder na modalidade autodeclaratória a isenção desses bens e é uma matéria de interesse público. Alguém gostaria de discutir? Não havendo quem queira discutir, a matéria segue, então, aprovada, senhores. E encerrada a nossa comissão de trabalho. Obrigada a todos.